Neste vídeo, vamos abordar alguns aspectos da cultura de tecidos. A cultura de tecido é uma técnica com aplicações na biologia, agricultura, florestal e outras áreas. Ela vai se basear no cultivo de parte de tecido vivo que vai ser isolado, desinfestado e estabelecido. E o objetivo vai ser a propagação do explante ou então o melhoramento do próprio. Dentre as ferramentas utilizadas nessa técnica, a micropropagação é a mais utilizada. Então, nesse exemplo que eu trouxe, o material foi proveniente da estufa agrícola da Universidade Federal de Sergipe, que foi o gênero Melocactus. Então, os frutos desse melocactus ele foi despolpado, as suas sementes foram lavadas em água corrente com detergente neutro. Depois disso, ela passou pelo processo de desinfestação, na qual a gente utiliza o hipoclorito de sódio e também utiliza a submersão em álcool teor 70%. E depois ele é enxaguado com água destilada. Esse material ele é usado para o estabelecimento, que vai ocorrer numa câmara asséptica, e essas sementes serão inoculadas em um meio todo preparado com o suporte para a planta, ou seja, nele vai obter os macros e os micronutrientes necessários para o desenvolvimento dessa planta. Além disso, ele vai contar com um agente de gelidificação, que o que mais utilizamos no laboratório é o agar. Quando as sementes forem inoculadas, elas vão ser armazenadas numa sala de crescimento, que terá um fotoperíodo de 12 horas. Então, esse material, quando tiver no tamanho mais ou menos como dá para ver aqui na foto, ele vai passar pela micropropagação, que vai ser o processo em que vai ser realizado um corte, que esse corte vai quebrar a dominância apical dessa planta, e nós vamos fazer a inoculação em um meio com reguladores de crescimento. Esses são os feitos reguladores que vamos falar mais à frente. Aqui é a foto da micropropagação. Aqui no caso ele foi seccionado longitudinalmente e foi inoculado no meio de cultura. Essa técnica é bastante utilizada para a propagação e germinação de espécies frutíferas de interesse econômico de cerrado, e também a gente tem um exemplo também de uso em algumas espécies que têm difícil propagação, como é o caso do gênero Melocactus, e também espécies que têm semente e que possuem dormência. Vale ressaltar que também é utilizado para o melhoramento genético de algumas espécies. Sobre os hormônios vegetais, nós teremos 5 classes que já estudamos em fisiologia vegetal, que são as auxinas, citocininas, giberelina, etileno e ácido abscísico, sendo mais utilizado as auxinas e as citocininas na cultura de tecido. Em alguns casos, as giberelinas também são muito usadas. A classe das auxinas foi a primeira descoberta, e a função vai ser o alongamento e a expansão celular, que vai promover o crescimento das raízes e caules. Além disso, ela também é responsável pelo fototropismo e também pelo geotropismo. Então, no fototropismo, aqui nós temos uma planta e ela está recebendo a luz diretamente desse lado. Então, a auxina, como nós sabemos, ela fica aqui concentrada no ápice, ela vai migrar na direção oposta da luz. Então, vai tendo um acúmulo de auxina aqui nessa direção oposta. E como ela desenvolve o crescimento e o alongamento celular, então, nesse lado aqui, ela vai começar a se alongar mais do que o lado que tem a iluminação da luz. Então, tudo que esse lado aqui for alongando mais do que o outro, a planta vai acabar sendo direcionada à luz. No caso, vai ficar desse exemplo aqui bonitinho. Já no geotropismo, o crescimento vai estar relacionado com a gravidade. Se for contra a gravidade, ele é considerado geotropismo negativo. Se for a favor da gravidade, geotropismo positivo. Agora, a classe das citocininas.
Ele vai estimular as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas, além também de ser responsável por retardar o envelhecimento da planta. A citocinina, ela vai produzir um efeito antagônico ao das auxinas. Enquanto as auxinas vão inibir as gemas laterais, as citocininas vão ativar essas gemas laterais. E quando combinado com a auxina, a citocinina vai quebrar a dominância apical da planta também. As giberelinas, sua principal função é promover a germinação de semente e também o desenvolvimento de brotos. Aqui nós temos a germinação de uma semente de cevada. Você pode observar aqui o endosperma e também o cotilédone. A germinação ela vai começar com a presença da água, que é o processo que chamamos de embebição. Então, quando a água entra na semente, ela vai começar a liberar as giberelinas, que elas vão entrando no tecido da semente e vai induzir a síntese de enzimas que vai degradar os compostos orgânicos que estão no endosperma e no cotilédone, que irá produzir, então, açúcares e aminoácidos que o embrião irá utilizar para o seu crescimento. O etileno é um hormônio que ele será gasoso. O único hormônio na classe dessas 5 classes que é gasoso será o etileno. E sua função principal será induzir o amadurecimento dos frutos. Ele vai estar presente nas folhas, no caule, e ele vai ser transportado entre as células vegetais, mas tem uma diferença que por ele ser gasoso, ele também poderá ser liberado na atmosfera. Nós podemos observar, se colocar uma banana verde em uma sacola plástica, que essa banana irá amadurecer mais rápido que o normal. Por que isso? Porque, no caso, quando a gente amarrar essa bolsa, a gente vai estar impedindo que esse etileno seja liberado na atmosfera, causando assim um ambiente concentrado de etileno que vai causar amadurecimento mais rápido. Outro exemplo que nós podemos observar também é quando colocamos uma fruta podre próximo a outra fruta que esteja normal. Você vai observar que essa outra fruta também vai começar a amadurecer e apodrecer, porque na fruta podre ela vai estar com um excesso de etileno e esse etileno estará sendo liberado na atmosfera, o que poderá também ocasionar o amadurecimento e, consequentemente, o apodrecimento da outra. E por último, não menos importante, vamos falar do ácido abscísico. Esse hormônio vai atuar de uma forma diferente dos demais, porém que vai ser muito importante para a planta. Primeiro, ele vai promover a dormência de sementes e gemas, que vai ser importante para evitar que a semente tenha uma germinação imatura. Ele também vai atuar como inibidor de crescimento das plantas, que vai ser fundamental para a sobrevivência de algumas espécies durante o inverno ou então seca. O hormônio vai fazer com que o estômago se feche, evitando assim a perda de água. Então é isso, tá aí o resuminho de cultura de tecidos. Até a próxima!